Olá, tudo bem? Estamos de volta aí com o segundo bloco, né, da nossa segunda aula sobre as dicas para a segunda fase do concurso de cartório. E agora, como eu havia prometido no final do primeiro bloco, nós falaremos para vocês, meus queridos alunos, sobre o quê? Sobre o tabelionato de notas, sobre todas as peças práticas que podem cair em um tabelionato de notas. Fala, professor, o senhor vai ensinar agora nessas próximas duas aulas todas as peças? Infelizmente, meus queridos, não há essa possibilidade, né? Eu não consigo, nesse espaço de tempo aí de 1 hora, explicar e ensinar para vocês todas as peças. Mas o que eu posso fazer? Qual foi a minha proposta? A minha proposta foi justamente essa, de trazer para vocês, assim como vocês já estão feras agora para lavrar qualquer ato relacionado ao registro civil de pessoas naturais, no registro de títulos e documentos, já sabem tudo que eu falei para vocês aplica-se a todos os registros de títulos e documentos. Ah, professor, então eu posso usar aquele modelo que o professor ensinou lá para uma associação e posso utilizar também para uma sociedade simples? Sem nenhum problema, meus queridos. E agora eu vou falar para vocês aqui um modelo, né? Na verdade eu não gosto nem sempre eu quase nunca falo em modelo, porque modelo dá a impressão que há necessidade da pessoa decorar. Os primeiros concursos de cartório que eu fiz, confesso a vocês, nas segundas fases, e eu não tinha conhecimento, e quase não há nada escrito em relação à segunda fase do concurso de cartório, a não ser o livro do professor André, né, que ele traz especificamente todas as hipóteses, traz todas as peças, mas eu não gosto de modelo, porque o modelo é muito difícil de você memorizar. Né? Lembra aquilo que eu falei para vocês ali, ó, se cai lá na sua prova um determinado modelo e você não sabe, você fica desesperado. E eu já tentei fazer isso. Talvez você em casa até já tentou, falar, deixa eu tentar fazer uma escritura, mas eu quero pegar a escritura aqui do cartório da minha cidade. Você pega aquele modelo de escritura do tabelião e aí você tenta memorizar aquilo. Você vai ficar desesperado, né? Não consegue memorizar aquilo, ou se você tiver um grau de memorização muito grande, você memoriza aquela escritura e as próximas, né? E outras hipóteses de escritura. Ah, professor, então eu teria que memorizar o quê? Você teria que memorizar aí um livro de, no mínimo, aí umas 3.000 páginas com modelos de escritura. E a proposta que eu tenho para vocês, tanto no livro como aqui no curso do Complexo de Ensino Renato Saraiva, é justamente isso. É fazer um atalho para que você não tenha que decorar todas as peças possíveis que possam cair. Então, vou passar para vocês agora nesses dois próximos blocos, o que? A lavratura de uma escritura pública. Mas mesmo assim, eu não quero me furtar de falar para vocês o que pode cair em uma segunda fase de concurso de cartório, para que você aí na sua casa, e você talvez aí com a utilização do livro do professor André, você consiga lavrar todos esses atos. Coloca pra gente lá, Felipe. Olha, eu vou conversar com vocês aqui sobre as escrituras públicas, né? Esse é o nosso comprometimento aqui com as aulas, mas é possível que caia na sua prova de segunda fase uma procuração pública, uma procuração em causa própria. E aí eu quero pedir para o Felipe abrir para mim de novo aqui, Felipe. Estudem muito, meus queridos, essa parte de procuração em causa própria. Os examinadores têm verdadeiro fetiche por esse ato. No concurso que eu fui aprovado lá no estado do Maranhão, a peça prática foi o quê? Uma procuração em causa própria. Essa procuração em causa própria sempre está nos concursos. Já caiu como peça prática, como dissertação. De vez em quando ela aparece em forma de questão. Ah, diferencie procuração em causa própria de mandato em causa própria. Foi a prova, salvo melhor juízo, do 6º concurso de São Paulo, teve essa diferenciação. Então, assim, uma dica, né, já que a nossa aula é sobre dicas de segunda fase, quando estiver estudando, meu querido, dedique uma atenção especial a esta procuração em causa própria. Quais são os requisitos, o que é necessário, será que aí no seu estado essa procuração em causa própria ela pode ser registrada, né? Ela é título de transferência de um imóvel? Em alguns estados existe essa permissão
né? Você deve estudar com profundidade aí nos códigos de normas do seu estado, porque alguns estados não permitem o ingresso direto da procuração em causa própria. E outros estados da federação permitem o quê? Entendem que essa procuração em causa própria é uma verdadeira transmissão e autorizam o seu ingresso lá no Fólio Real. O Fólio Real, para você que vai estudar sobre registros de imóveis, o que é? Uma técnica de elaboração de registro que tem por base o quê? O objeto. Né? Um dos exemplos é o próprio registro de imóvel, o registro de títulos e documentos. Também nós temos aí o Fólio Real. Difere-se do quê? Do Fólio Pessoal, que o registro é uma técnica de registro baseada na pessoa. Não é isso? Então, muita atenção com essa procuração em causa própria que eu trouxe para vocês aqui como exemplo, como peça que pode cair na sua segunda fase do concurso de cartórios. Vai lá, Felipe. Uma peça que também os examinadores adoram, né? É uma peça até de certa forma simples, mas com algumas peculiaridades que você não pode esquecer, e eu quero que você dedique uma atenção especial a essa peça para a sua segunda fase. O que é? O testamento público. Testamento público e a aprovação do testamento cerrado. Fala, professor, por favor, né, me diga que essa aprovação de testamento cerrado não vai cair na minha prova, porque eu não sei nem do que o professor está falando. Né? Na prática, eu trabalhei no cartório durante 20 anos e eu nunca vi essa aprovação de testamento cerrado. Confesso para vocês que isso realmente é de uma incidência muito pequena nos cartórios, né? A lavratura de testamento no Brasil já é uma incidência muito pequena. Ainda de testamento, de aprovação de testamento cerrado, muito menor. E a incidência disso nos concursos? Aí eu não posso falar a mesma coisa para vocês, porque talvez eu fale aqui, né, Felipe, que tem uma incidência muito pequena, e aí o próximo concurso resolve cair o quê? Uma aprovação de um testamento cerrado. Mas é um ato muito simples, muito fácil de ser lavrado, só o nome que é complicado, o nome assusta, né, a aprovação do testamento cerrado, muito tranquilo, muito simples. Com esse roteiro que eu vou passar para vocês aqui, você consegue se sair muito bem na sua prova de segunda fase. Um outro ato que eu quero uma atenção especial de você que está estudando aí, que está assistindo essas 244 horas, se preparando no curso completo do Complexo de Ensino Renato Saraiva, é este ato. A ata notarial. Fala, professor, por que o senhor grifou a ata notarial e não grifou nenhum dos outros? Por quê, meus queridos? A ata notarial, ela tem previsão agora no novo Código de Processo Civil. O novo Código de Processo Civil, expressamente, nós falamos isso, não sei se você já assistiu a nossa aula dos impactos do novo Código de Processo Civil na atividade notarial registral. Se você não assistiu, eu convido você para assistir essa aula, certo? E lá nós falamos bastante sobre essa ata notarial. Por que então, professor, que o senhor pede atenção? Justamente, se é uma novidade, se o novo Código de Processo Civil traz expressamente essa ata notarial como meio de prova, lá na nossa aula nós discutimos lá os limites dessa ata notarial, se ela pode versar sobre crime ou não, a utilização dessa ata notarial, por exemplo, para a oitiva de uma testemunha, para a oitiva de uma confissão, né? O Código de Processo Civil fala expressamente no que em confissão extrajudicial, e eu entendo que isso é possível, com certeza, não há nenhum limite. O novo Código de Processo Civil não trouxe nenhum limite relacionado a essa ata notarial, então muita atenção a esse ato, que eu tenho certeza, em razão da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, nós teremos aí uma incidência muito grande deste tema, ata notarial nos concursos públicos. Uma dica, aprofunde os seus estudos em relação a este ato, né, que é a ata notarial. E por fim, nosso último item ali, que pode cair na sua prova, são os livros especiais. Ah, professor, eu te confesso que eu estou perdido agora, né?
O senhor falou para mim escritura, procuração, até aqui eu estou indo bem, procuração em casa própria, testamento, aprovação de testamento cerrado. Agora, e esses livros especiais? Muita atenção, meus queridos, muita atenção, porque alguns estados têm livros especiais no tabelionato de notas. Por exemplo, no meu querido estado do Maranhão, onde eu exerço lá a delegação, no tabelionato de notas do terceiro ofício da comarca de Timon, nós temos lá um livro especial no tabelionato de notas, que é um livro de quê? Um livro de escritura de mediação e conciliação. Ah, professor, quer dizer que no Maranhão os tabeliães eles podem fazer conciliações? Nós temos autorização expressa, e lá nós temos o quê? Um livro especial, que é um livro do quê? Um livro de escritura de mediação e conciliação. Eu não posso lavrar essa escritura de mediação no livro comum de escrituras. Já imaginou você fazer um concurso no estado do Maranhão? Com certeza, se cair lá uma peça, a lavratura de uma escritura de mediação, você deve lavrar e iniciar a sua peça com o quê? Com um livro de escritura de mediação, sob pena de ser reprovado no concurso. Fala, poxa, se a pessoa vem aqui para o estado do Maranhão fazer o concurso e ele não sabe sequer que existe um livro especial para a lavratura desse ato, ele não pode ser tabelião nesse estado. Então, muito cuidado, né? Nós temos essa peculiaridade dos concursos de cartório, porque você deve aprofundar os seus estudos com as normas estaduais. Nós temos as normas gerais, aí na Lei 6015, na 8935, na 9492, mas cada estado pode legislar sobre o procedimento, sobre essas normas específicas em relação à atuação do tabelião, em relação da lavratura desses atos e também do que? Desses livros especiais. Tranquilo? Alguns estados, por exemplo, o estado do Paraná, nós temos lá um livro geral de protocolo de escrituras. Então, se você fizer uma prova lá no estado do Paraná, você deve obrigatoriamente o quê? Ter atenção especial a este livro. Tranquilo, meus queridos? E vamos lá começar, então, a aprender como é a lavratura de uma escritura pública. Olha o roteiro lá, Felipe, coloque para a gente. Primeiro item, e aí vocês já estão acostumados, o que é? O nosso cabeçalho. Cabeçalho do ato, você vai colocar lá. Ah, volta para mim aqui, Felipe, até quero comentar com vocês isso. Fala, professor, este cabeçalho, ele é obrigatório? Muito cuidado, viu, meus queridos? Muito cuidado mesmo, porque em alguns estados, por exemplo, o estado maravilhoso onde nós estamos gravando hoje essa aula, aqui no estúdio de Recife, com meu amigo Felipe, aqui no estado de Pernambuco, o Código de Normas exige expressamente esse cabeçalho. O próprio Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça aqui de Pernambuco diz o seguinte, ó, todo ato notarial deve ter o quê? O seu cabeçalho. E ele coloca, o próprio Código de Normas diz lá, República Federativa do Brasil, né, comarca, todos os itens que nós colocamos e ensinamos para vocês aí no cabeçalho. Então, muito cuidado. Eu já faço o seguinte, em todas as provas, na dúvida eu já coloco. Coloco o cabeçalho porque eu não sei, né? Na verdade, você deve saber que você está estudando para aquele concurso. Mas, se não deu tempo de ler todas as normas estaduais, uma dica que fica aqui do professor André é que você faça esse cabeçalho, sem medo de ser feliz. Faça esse cabeçalho porque você demonstra para o examinador que você tem conhecimento da prática notarial, da prática registral. Tranquilo? O número 2, Felipe. O número 2 nós temos o quê? A indicação do número do ato. Muito cuidado, meus queridos. Eu sempre que eu coloco isso aqui nas minhas aulas, indicação do número do ato, eu fico muito preocupado. Muito preocupado, sabe por quê? Eu tenho medo que no momento da prova você coloque um número. O que você deve fazer no momento da prova é simplesmente indicar que você conhece isso, que você conhece da prática notarial e registral. Então, nós já vamos mostrar no modelo para você aqui, você deve colocar simplesmente o quê? Número do ato, entre parênteses, indicando para o examinador que você conhece a necessidade da numeração de todos os atos dentro de um tabelionato. Nós temos que informar lá no tabelionato, e você em breve vai ter essa obrigação e vai fazer ela com muita felicidade, nós temos que informar
por exemplo, ao CNJ, né, ao Conselho Nacional de Justiça, todos os atos que nós praticamos. Se no momento da lavratura eu não indico o número desse ato, né, está faltando um requisito. Isso aqui é um requisito que a gente aprende na prática. Né, não tem em livros, não tem em nada indicando que você é obrigado a indicar esse ato, mas a sua prova será diferenciada dos outros candidatos, porque você demonstra para o examinador que você conhece a prática, indicando a necessidade do quê? De falar sobre o número do ato. Tranquilo, meus queridos? Vamos seguir lá então, Felipe? Olha, o número 3. Requisitos para a lavratura conforme o Código de Normas do Estado. Ah, professor, o senhor só trouxe do Maranhão, né? Só porque você é lá do Maranhão, você é tabelião lá na cidade de Timon, e eu não estou fazendo concurso para o Maranhão. Eu, na verdade, estou fazendo um concurso aqui para outro estado, e eu queria saber como é outro estado. Meus queridos, se vocês abrirem o meu livro, pode voltar para mim aqui, Felipe. No meu livro, na primeira edição, eu trouxe o Código de Normas do Estado de São Paulo. Né? Um Código de Normas muito completo, um Código de Normas com muitas peculiaridades, muito bom de você ter como exemplo. Né? Nas provas de concurso, meus queridos, eu levo sempre comigo o Código de Normas do Estado do Piauí. Eu tenho lá o Código de Normas, que é uma editora lá do Piauí, lá de Teresina, fez esse Código de Normas, e eu levo ele junto, porque ele é muito organizado, muito completo. Fala, professor, o senhor não fica perdido na hora? Não. Por quê? Você pode usar qualquer Código de Normas. No seu treinamento agora aí, você usa o Código de Normas do Estado que você está estudando. Todos os códigos de normas, todos. Todas as legislações estaduais têm lá requisitos para a lavratura de escritura pública. E aí são muito parecidos. Se você começar a ler o do Mato Grosso, o do Maranhão, o do estado de Pernambuco, de qualquer concurso que você esteja fazendo, do estado do Pará, você vai verificar que eles são muito parecidos. Então, como eu disse para vocês, na primeira edição do livro, eu trouxe o Código de Normas. Depois, antes de lançar a segunda edição do livro, modificou-se o Código de Normas do Estado de São Paulo. Não houve necessidade de modificação, porque, como eu disse para vocês, não é modelo. Você não precisa decorar tudo aquilo ali. Todas essas normas que eu trago para vocês, é para que elas sirvam como base, sirvam como fundamento. Mas você vai utilizar o que? Isso aqui para você não ter que memorizar tudo, memorizar todos esses requisitos. Já imaginou se você não pudesse utilizar a legislação? Aí sim, você seria obrigado a memorizar tudo, item por item. Agora, se você tem a legislação ao seu lado, então não fique bravo com o professor André, porque eu trouxe aqui o artigo 645 lá do meu querido estado do Maranhão. Tranquilo? Mas o que diz lá o inciso primeiro? O inciso primeiro, então, Felipe, diz o seguinte, ó. Os requisitos para a lavratura de uma escritura. Número 1, a data do ato, indicação do local, dia, mês e ano. Dia, mês e ano. Professor, como que o senhor faz isso em uma escritura? Já nós veremos como que nós transformaremos isso em uma escritura pública. Olha aqui, ó, o número 2. O lugar onde foi lida e assinada. Número 3, o reconhecimento da identidade. Reconhecimento da identidade e capacidade das partes e de quantos hajam comparecido. Ah, professor, quer dizer que se eu seguir esse roteiro aqui, ó, número 4 aqui eu já pulei. Né? Já pulei lá para o número 8, para o inciso 8º, por quê? Indicação clara e precisa da natureza do negócio jurídico e de seu objeto. Professor, eu não entendi por que o senhor colocou aí 2 asteriscos, tanto no início como no final desse inciso, né? Número 8 lá do artigo 645 do Código de Normas do Maranhão. Sabe por quê, meus queridos? Volta para mim aqui, Felipe. Este é o momento mais temido do candidato. Que o candidato tem medo do nome da escritura. Quando a pessoa fala assim para o candidato, olha, ele lê numa prova de concurso, lavre uma escritura
de alienação fiduciária em garantia. E aí ele desmaia nesse momento. Ele fala, professor, mas eu não sei, eu nunca vi isso na prática, como que eu vou lavrar isso aqui? Muito simples, porque este é o momento em que você vai fazer o quê? É o momento de você encontrar na legislação esse negócio jurídico. Então, este item aqui, indicação clara e precisa da natureza do negócio jurídico e do seu objeto, é o momento em que você vai utilizar da legislação que você tem, toda atualizada, lembra que nós falamos? Já com as páginas proibidas, grampeadas ou arrancadas, e aí você vai demonstrar para o examinador que você conhece daquele negócio jurídico que ele pediu. Já imaginou? Se o examinador pede para você uma escritura de compra e venda com cláusula de reversão. Fala, professor, mas eu não vou conseguir. Vai, porque você vai abrir o seu Código Civil, lá no item, lá nos artigos que versam sobre a compra e venda, e lá nós temos o quê? As cláusulas especiais da compra e venda. E uma delas, o que é? A retrovenda. Fala, professor, então é só isso. Eu sigo todo o roteiro, e aí neste momento aqui, você vai demonstrar o conhecimento em relação ao quê? Ao negócio jurídico que lhe foi apresentado. Ah, é uma alienação fiduciária de bem imóvel? Tranquilo, fazer examinador. Eu verifico aqui na legislação e está tudo tranquilo. Ah, não, na verdade é uma cessão de direitos hereditários. Você verifica lá no nosso Código Civil os elementos necessários e você vai lavrar a sua escritura de cessão. Ah, professor, mas é uma doação com reserva de usufruto, é uma doação com reserva de habitação. Como eu faço isso? Com muita tranquilidade. Verifica todos os elementos anteriores, reconhecimento, capacidade das partes, e nesse momento aqui, é o momento em que você vai lavrar o quê? Demonstrar o seu conhecimento para o examinador em relação a quê? Em relação ao negócio jurídico que ele pediu. Ah, professor, então é muito simples, né? O número 4, Felipe, coloque lá. Na primeira edição do livro, não havia essa, eu acho que eu não coloquei isso na edição, e fiz questão de colocar na segunda edição do livro agora, que são o quê? As peculiaridades de normas do estado do concurso. Por que isso, meus queridos? Aquilo que eu disse para vocês, o nível de conhecimento dos candidatos é muito alto. Todas as pessoas estão estudando muito, né? Então, se você está estudando pouco, meu querido, acorde mais cedo, né? Durma mais tarde, porque tem muita gente estudando. Só que serão aprovados na segunda fase aqueles que realmente se destacarem. Todas as peças práticas serão muito parecidas. Agora, o candidato que demonstrar o conhecimento relacionado àquele local, né, o código de normas que ele está fazendo o concurso, esse vai se destacar. Então, por exemplo, eu trouxe para vocês aqui, ó, né, já 2 vezes que eu falo trouxe, Felipe, como é que eu faço para mudar isso aqui? O professor Sabaga assiste essa aula e ele me mata. Fala, André, eu vou te expulsar do certo porque você fala muito trouxe. Mas é trouxe, tá, meus queridos? Alguns exemplos de peculiaridades, olha ali. O registro de protocolo geral lá no Paraná. Certidão negativa de testamento nos inventários de São Paulo. Formação de processo com cópia dos documentos lá no estado do Mato Grosso. Ah, professor, então quer dizer que se eu fizer uma prova lá no estado do Mato Grosso, né, se você for lá para Cuiabá, um abraço aí para todos os meus amigos de Cuiabá. Eu morei durante 25 anos no estado do Mato Grosso, tem muitos amigos aí. Então, meu grande é um estado que eu adoro, um estado fantástico, pessoas maravilhosas. Você aí do Mato Grosso que está estudando aqui pelo SERS, eu quero mandar um abraço muito carinhoso para você. Agora, se você vai fazer a prova, uma prova de concurso um dia no estado do Mato Grosso, você deve lembrar disso, que aí no estado do Mato Grosso nós temos o quê? A formação de um processo com cópia dos documentos apresentados. Ou seja, você lavrando a sua escritura, você demonstra para o examinador o quê? Eu recordei dessa norma. Eu estou preparado para ser tabelião aqui no estado do Mato Grosso. Tranquilo, meus queridos? Então, muita atenção ao quê? A esse item número 4, que são as peculiaridades de cada estado da Federação Brasileira. O número 5 eu trouxe para vocês aqui o quê?
os itens previstos no Código de Normas lá do Maranhão de escrituras relativas a imóveis, né, e direitos a eles relativos. Professor, todo Código de Normas tem isso? Todo Código de Normas tem essa previsão. Previsão lá, são requisitos para lavratura de escritura, tem no seu Código de Normas. Lavratura relacionadas a imóveis, está lá no seu Código de Normas. Escrituras relativas a imóveis rurais, você tem todos os requisitos aí no seu Código de Normas. Professor André, preciso memorizar, guardar tudo isso? Não, não há necessidade. Você precisa agora, nesse momento, se preocupar com a sua primeira fase, treinar suas peças, mas sem decorar esses requisitos. Por quê? Esses requisitos estão na sua legislação. No momento da sua prova, você pode pegar essa legislação, abrir lá o artigo 647, por exemplo, do Maranhão, e seguir aquele roteiro. Não há necessidade de você perder o seu tempo com a memorização disso aí. A não sei que você seja um maluco que fala, não, eu quero memorizar todos esses requisitos e não vou utilizar a legislação. Não é salutar, né? Temos muita coisa para estudar. É aconselhável o quê? Que você utilize esse roteiro, que você utilize essa legislação no momento da lavratura do seu ato. Tranquilo, meus queridos? Seguindo aqui o número 7, e aí nós começamos a falar mais sério sobre a escritura, porque esse é o momento em que nós vamos diferenciar os candidatos. Diferenciar você, que é o candidato aqui do Complexo de Ensino Renato Saraiva, dos demais, porque eles não saberão, né, não verificarão essa necessidade de apor na sua escritura esses requisitos. O primeiro deles, que é o número 7, depois que você verificou no Código de Normas todos os requisitos específicos ali, obrigatoriamente você deve abrir a sua legislação no artigo 1º, parágrafo 2º da Lei 7433 de 85, que lá nós temos o que? A exigência de diversas certidões, certidões municipais, tranquilo? Isso deve constar na sua escritura. O número 8, para a gente nós estamos chegando no final da nossa escritura, que é uma recomendação, a recomendação número 3 de 2002 do CNJ. Ah, professor, é obrigatório? Isso aí é. Né? Você deve constar na sua escritura o quê? Que foi apresentada a certidão negativa de débitos trabalhistas. Ah, professor, que legal. Então, terminando a minha escritura, né, antes de terminar a minha escritura, eu faço o quê? Verifico lá a Lei 7433, número 7. Muito bem. Número 8, eu faço o quê? Digo que houve a apresentação de certidão negativa de débito trabalhista. E número 9, estamos chegando ao final da nossa escritura. A emissão da DOI, que é a Declaração de Operação Imobiliária, né, previsto aí na Instrução Normativa da Receita Federal. Vou contar um exemplo para vocês também. Né? Eu já tive nota em provas de concurso minoradas em razão do quê? De ter esquecido a DOI. Por isso eu resolvi escrever o livro. Né? Por isso eu aceitei o convite aqui da professora Marta e do professor Renato Saraiva. Por quê? Eu não quero que isso aconteça com você. Que você esqueça o quê? Um desses elementos, eles estão elencados, todos aqui. Fala, professor, eu posso seguir essa orientação? Pode. Confie no professor André, siga essa orientação, não esquecendo nada. Por quê? O examinador, meus queridos, no momento da avaliação, ele quer saber se você colocou todos esses requisitos. Ele tem um checklist e ele olha a sua prova. Deixa eu ver. DOI. Ah, esqueceu da emissão da DOI. -1. Recomendação 3 do CNJ. Deixa eu ver. Certidão negativa dela. Ah, esqueceu. O candidato esqueceu. Pronto. -1. E aí ele vai colocando e com isso a sua nota vai melhorando até você ter uma nota negativa. Né? Ao invés de ter 2, você tem -1. Brincadeira. Mas o importante é que você siga esse roteiro e no momento da prova você lembre desse roteiro e utilize a legislação para lavratura desse roteiro. Tranquilo? Estamos terminando o nosso roteiro. Né? Tem só 146 itens, viu, Felipe? Pode ficar tranquilo, brincadeira. Né? Já estamos no final. Esses aqui são os 2 últimos itens, né, de uma escritura pública. São 11 itens que nós marcamos para vocês. 11 itens que podem ser reduzidos aí a 9, a 8, porque lembrem que nós colocamos lá o item 6 e o item 5, são todos relacionados à escritura, né? Só de modelo, escritura de imóvel rural, tal, para que você tenha essa noção. Mas esses
itens finais aqui, a partir do item 7, são obrigatórios para toda e qualquer escritura. SENSEC. Professor, confesso a você que eu estou ouvindo pela primeira vez essa palavra, SENSEC, né? Se você não atua ainda na atividade notarial registral, você não deve ter ouvido ainda esse termo. É uma comunicação obrigatória que nós temos de informar a essa central, né, mantida aí pelo Colégio Notarial do Brasil. Se você coloca isso na sua escritura, o examinador, ele chora no momento, ele fica falando, esse é um tabelião, está pronto, eu quero ele aqui no meu estado. E por fim, né, que foi a nossa atualização do nosso livro, segunda fase de concurso de cartório, várias atualizações nós colocamos nessa segunda edição, que é o provimento 39 de 2014 do CNJ, que versa sobre o quê? Sobre a Central Nacional de Indisponibilidade de Bem. Já pensou? Você termina a sua escritura, no último item da sua escritura, você coloca lá, ó, foi consultada a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, conforme o Código WASH. Fala, professor, como é que escreve isso, né? Código WASH. Também nem sei se a pronúncia correta é essa, mas não tem necessidade de você saber essa pronúncia, que você não precisa falar isso para o examinador, você só precisa escrever. E onde eu encontro isso? Eu encontro aqui, no provimento 39 de 2014, que ele estará ao seu lado. Inclusive, eu indico, meus queridos, que vocês coloquem essas últimas legislações aqui, todas, que você esteja preparado para elas. Lei 7433, né, o provimento 18 sobre o SENSEC 2012, o provimento 39, porque eles serão úteis na finalização da sua escritura. Tranquilo? Ficaram tranquilos sobre a escritura? Tudo bem? Sobrevivemos a este bloco, né, sobre o roteiro das escrituras, porque no próximo bloco, meus queridos, nós analisaremos cada item desse e eu vou ensiná-los o quê? A lavrar a escritura efetivamente. Você vai aprender comigo aqui, transformar todos esses itens e não mais memorizar, tentar memorizar uma escritura. Pegar uma escritura lá do Tabernato de Timon e falar, deixa eu pegar a escritura do professor André e eu quero decorar isso aqui. Não tem essa necessidade. Isso é totalmente antiprodutivo para o seu aprendizado, para a sua aprovação na segunda fase. Pegamos todos esses itens no próximo bloco e vamos transformá-los no quê? Em uma escritura pública. Tranquilo, meus queridos? Então, nós faremos um breve intervalo, né, meu amigo Felipe, e voltamos daqui a pouco com vocês, com essa lavratura dessa escritura pública, conforme todo esse roteiro que nós passamos para você. Tá bom? Até mais.